Oi, 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 rapaziada, 11 FM, começando mais um podcast aqui da 11 contra 11. Aqui é Luca quem fala, tô com o Lucas aqui também da página. Um alô pra rapaziada, Lucas. Fala, Luquinha. Fala, galera que nos ouve. Mais um podcast, seguimos invictos. Temos que comentar aqui o Campeonato Brasileiro, né, que é o tema. Sim, Mas eu não queria falar muito do meu Cartola, não, porque na última rodada ficou bem triste a situação. Mas a vamos gente lá. vai chegar lá, a gente vai chegar lá pra você comentar essa coisinha aí que você fez no Cartola essa rodada. Para começar, cara, eu queria que você desse um parecer aí, falasse um pouco, desse uma pincelada sobre como foi essa primeira rodada, né? Uma rodada que deu início ao Campeonato Brasileiro de 2020. O que você achou? Quais foram os destaques? O que você achou que teve de bom, de ruim? O que você acompanhou aí? Então, vamos lá. Começando pelo sábado, nós tivemos 3 jogos, né? Fortaleza e Atlético Paranaense. No Castelão, vitória do Atlético Paranaense por 2-0. Também tivemos Curitiba e Inter, um jogo truncado. Foi o jogo que eu vi, que eu acompanhei, que foi 1-0 para o Inter. O Galhardo entrou ali no segundo tempo Te e deu uma ajudou moral no no Cartola, Cartola. né? Mas não adiantou muito porque o Fernando Praz tomou 3 gols para o Sport. Essa eu acho que ninguém Nossa. esperava, foi a maior surpresa. 3-2 para o Sport na Ilha do Retiro. Esses foram jogos de sábado. Eu fiquei bastante impressionado pelo Sport, admito, eu achava que ia ser um jogo mais truncado. O Sport não estava vindo bem antes da parada. E por exemplo, lá na votação que a gente fez para a tabela do Brasileirão, eu botei o Sport para ser rebaixado. O Coritiba eu achei que jogou bem, tem ideias muito boas do Barroca, né? Só que eu acho que cai na limitação técnica do elenco, porque as ideias são boas, mas a execução não é tão boa, entendeu? E o Inter Sim. conseguiu ali com o Galhardo, mas também não achei que o Inter fez todo esse jogo. Achei que o Saravia jogou muito bem. O outro lateral esquerdo também, o Moisés, também jogou bem. E o jogo do Cudê é muito pelas laterais, né? Então acho que funcionou bastante. E o Atlético Paranaense fez o que a gente está acostumado a ver do Atlético Paranaense, né? Nos últimos anos, eu esperava mais do Fortaleza, admito. O time do Rogério Ceni era um time que me apetecia muito de ver. Então, assim, eu achava que ia ser melhor, ia jogar melhor, mas o Fortaleza não conseguiu funcionar, eu acho. O Paulão jogou muito mal, pro desespero do Thiago, que botou ele no Cartola. O Paulão jogou muito mal, a zaga do Fortaleza foi muito mal. E o Atlético Paranaense conseguiu machucar na hora certa, fez um 2-0 ali. Sobre ontem, tivemos Santos e Bragantino, que foi o jogo mais ou menos como eu esperava. O Santos criou até muito, eu também não esperava muito do Cuca, assim, teve um dia de trabalho, 2, sei lá. Uhum. Então foi até um jogo que também me surpreendeu por parte do Santos, que criou bastante. Grêmio e Fluminense também foi outro jogo que eu acompanhei. O Grêmio já não me impressionou tanto. O Grêmio fez 1-0, podia ter feito mais. O PP. O Grêmio consegue formar jogadores, né? Eu dou Sim. destaque aqui para o PP, que é o cara que agora vai tomar conta da posição que era do Cebolinha, e para o Darlan, cara, que é um volante ali muito, muito bom. O Grêmio tem uma formação de escola de volante. Tivemos aí nos últimos anos o Arthur, tivemos agora também o Mateuzinho, que é mó craque, joga muita bola. E o Darlan também é muito bom jogador, acho que vale a pena ficar de olho. Deixei por último aqui Flamengo Atlético Mineiro, que é um jogo que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque o jogo não foi como as pessoas estão pintando, na minha opinião. Eu não achei que o Atlético Uhum. Mineiro dominou o jogo, como tem muita gente dizendo. Pelo contrário, achei que no primeiro tempo o Atlético Mineiro não jogou tão bem. Eu acho que justamente foi aquela alteração ali, quando ele botou o Jair, que fez o time mudar. Quando ele mudou o esquema tático, que o time conseguiu melhorar. Tanto que no segundo tempo foi bem melhor. Mas no primeiro tempo o Flamengo pecou muito. Bruno Henrique e Gabigol não conseguiram se entender muito bem ali na frente. Não que haja uma crise na Gávea, como estão pintando, mas eu acho que o Flamengo pecou pelas finalizações e pelo ritmo de jogo. Mas eu acho que não tem o que se reclamar do ritmo de jogo do Flamengo, porque a culpa do ritmo de jogo do Flamengo estar ruim é do próprio Flamengo, que pressionou pela Sim. volta do Campeonato Carioca. Acabou o Campeonato Carioca, foi até a última partida que dava para ir, não acabou nem antes. Poderia ter acabado antes. Acabou até a última partida, foi até a última partida com 2 finais, e mesmo assim eles ficaram 24 dias sem jogar. Isso para mim é inadmissível. O Flamengo não precisava ter forçado a volta do Campeonato Carioca. Talvez nem a volta do Brasileiro deveria ser tão forçada como está sendo, né? A gente vai comentar.
Eu acho que esse foi o panorama, mas o Atlético Mineiro no segundo tempo jogou muito bem, o São Paulo ele conseguiu dar um nó tático ali. Eu acho que o Flamengo ficou com as linhas muito distantes. O que o Domi fez ontem não é uma coisa que me impressiona, porque jogar num 2-3-5 é muito comum na Europa, o Guardiola faz isso muito bem, que é justamente você botar os laterais para armar, jogar com 5 atacantes. O problema é que o cara tem 5 dias de treino e ele tentou, no desespero, ir para o ataque. Não foi, talvez, não foi, a execução foi pior do que a ideia também, eu acho. E é isso, o Flamengo não conseguiu. Méritos do Galo, o Galo teve muito mérito tanto na marcação quanto na criação, mas acabou que não criou tanto, né? O gol foi contra, enfim. O Flamengo não jogou o seu nível máximo físico e não jogou o seu nível máximo técnico. E eu acho que a vitória de 1-0 foi de bom tamanho. O Galo teve a oportunidade de aumentar, como o Flamengo também teve a oportunidade de fazer gol, virar, empatar, enfim. Acho que é isso o panorama. Sim, talvez tenha sido o jogo mais difícil para o Domenech chegar, né? O time que é o que está pintando aí como o principal candidato a bater de frente com o Flamengo no campeonato. Ele já pegou de cara com pouco tempo de trabalho. O jogo foi equilibrado, o jogo foi bom, nível técnico, tático bom. Foi o destaque dessa primeira rodada. Eu queria destacar também o Atlético Paranaense ganhando fora de casa. Atlético que a gente sempre sabe que é muito forte na Arena da Baixada, ainda mais depois de mudar a grama deles, né? E se conseguir beliscar ponto fora de casa, vai dar trabalho, vai estar lá em cima da tabela. Nós tivemos esses jogos que você falou, mas como a gente sabe, 4 partidas não aconteceram. A gente não teve Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense por conta dos estaduais, os jogos foram adiados. E ontem, em cima da hora, a gente teve o cancelamento de Goiás e São Paulo, infelizmente. 10 jogadores do Goiás, sendo 8 titulares com Covid, né? A gente já deseja que melhore a todos os jogadores, que possam retornar bem em breve, se recuperarem, né? E eu queria saber um pouco de você dessa situação. A gente já começa o campeonato não tendo 4 jogos da primeira rodada, e aí um jogo que em cima da hora não sabe se vai ter, se não vai ter, o Goiás tem que chamar jogador de sub-20 em cima da hora, uma bagunça já na primeira rodada, já está tudo errado. Exatamente. Como a gente tem martelado bastante aqui na 11 contra 11, a gente sabe do imediatismo que é para voltar ao Campeonato Brasileiro, mas a gente não concorda. Foi uma coisa que, na minha opinião, por mais que o protocolo brasileiro seja muito mais rígido do que os estaduais a gente tem criticado bastante. Acho que o brasileiro também merece críticas. O time do São Paulo não precisava ter ido a campo ontem. Acho que foi inadmissível, porque os testes já tinham voltado horas antes. Não tinha nem que ter essa demora, não tinha que acionar a STJD, não tinha que a CBF cancelar de última hora. Tinha que ser cancelado muito antes, né? Os testes foram feitos na quinta-feira, não sei qual foi o tipo de teste, foi PCR, teste rápido, sorológico. Só que acho que teve uma demora dos resultados e das contraprovas. Teve ali o problema que o Albert Einstein disse que podia ser aquela interferência, a mesma coisa que deu no Bragantino no Campeonato Paulista. Então, eu acho que o protocolo da CBF precisa ser melhor estruturado, só que o campeonato já começou. E assim, o Covid ele não cura em 25 minutos. O Goiás jogaria no meio de semana, como também jogaria no outro final de semana. Como é que você fala para 10 jogadores que continuaram mantendo a concentração e aí eles só descobrem que estão positivos 2 dias depois, e aí a contraprova sai e dão 9 positivos, um deu falso positivo. Fica uma coisa meio complicada, né? Só que o campeonato, como a gente martela bastante, vai ter 9 jogos só em agosto. Então, assim, o Goiás não está jogando o campeonato sozinho. Não tem como você deixar o Goiás de fora, sabe? E é muito diferente das outras ligas que a gente tem visto, né? A gente viu aí que a Champions League, que começa o Super 8 agora, né? O Final 8, perdão. Os 8 finalistas começam nessa quarta-feira com uma concentração gigante numa bolha em Lisboa. A NBA, que talvez tenha sido a liga mais exemplar em relação ao coronavírus, voltou com bolhas de semanas. Então, assim, o protocolo não foi muito bem aplicado e está cobrando seu preço agora. Espero que não tenha muitas
consequências, sequelas disso. Espero que os jogadores do Goiás consigam se recuperar o máximo. Agora, querendo ou não, o Goiás vai ser lesado. Quantos titulares tinham, sabe? A gente está falando do He-Man, que até deu uma resposta para o Daniel Alves aí nas redes sociais. Ele também tá contaminado. Tem titulares importantes do Goiás que não vão jogar. Então, eu acho que é uma coisa bem complexa. Eu não sei qual será o rumo disso, mas a gente tem que ficar bastante de olho nisso aí. O ponto principal é que a gente tem um problema complexo, então não basta soluções simples, né? Soluções simples não serão capazes de resolver um problema complexo como o nosso. Como você bem disse, a NBA, que eu acho que foi a liga esportiva que voltou, assim como o Brasil, num momento que o país, os Estados Unidos, ainda está no auge do Covid, né? Eles voltaram, diferentemente de outras ligas, como a gente viu a Champions League, as ligas nacionais europeias voltaram quando a situação já estava um pouco mais controlada. Só que a NBA teve uma organização que a gente não teve, né? Para voltar no nível que a gente está, a gente deveria ter muito mais organização, muito mais precaução e como uma forma de respeito até aos atletas, né? Porque a gente não está tendo e está botando eles em risco. Vai botar quarta, domingo, os caras para viajar, né? Para ter contato com todo mundo é bem problemático mesmo. A primeira rodada, bem ou mal, passou, com jogos que não tiveram, com jogos que foram adiados, com bons jogos também. E na Liga do Cartola a gente foi meia boca, né? O time da 11 teve um desempenho bem mediano, fez 50 e poucos pontos. Os nossos particulares também a gente não foi tão bem. Eu, se não me engano, eu fiz 60, você fez 40, por aí, não foi? Foi menos. Mas a gente está aqui. E aí complica demais. Fernando Praz complicou muito, né? Essa dupla aí, Fernando Praz e Felipe Luiz, acabou contigo. Mas aqui eu quero saber das dicas para a próxima rodada. A gente não foi bem na primeira, mas na próxima vai ter que compensar. Vai ter que imitar aqui para a rapaziada. Tem as dicas aí para a rapaziada? Exatamente, né? Sobre a primeira rodada, eu acho que a primeira rodada do Cartola é sempre aquilo, né? Fica no escuro, porque você acaba que não... Tá todo mundo zerado, então você não tem scout de uma rodada anterior, você não tem um parâmetro, né? Você não tem como valorizar o seu time, então eu acho que eu consegui um desempenho ruim, eu fiz 34 pontos, mas eu fiz 34,13, mas só com o Felipe Luiz e Fernando Praz eu perdi 11,30 pontos, ou seja, então já seria 45,43. Então, assim, ainda tomei o Léo Pereira aqui, tô apostando muito, apostei muito no Flamengo, acreditava que o Flamengo ia conseguir jogar melhor, e acabou que não jogou. O Bruno Henrique e Gabigol, se o Bruno Henrique tivesse tocado pro Gabigol, se o Gabigol tivesse tocado pro Bruno Henrique no final, seria uma assistência e um gol do Gabigol, ou seja, o desempenho teria sido muito melhor. Mas e para essa? Para a próxima rodada, eu acredito que tem que continuar apostando no Flamengo, jogando contra o Atlético Goianiense, que não jogou nessa rodada. Eu acho que o Flamengo tem um time muito superior, o Atlético Goianiense está muito cotado para ser rebaixado. Então tem tudo pro Flamengo conseguir essa vitória. Tem jogos bastante interessantes nessa rodada também. A gente vai ter outras estreias, né? Como a gente disse, 8 times não estrearam no Campeonato Brasileiro porque 4 jogos foram adiados. Aí a gente vai ter Atlético Mineiro e Corinthians. Também dá para apostar no Galo, eu acredito. O Corinthians está ainda estreando. O Galo está com mais ritmo, está jogando futebol melhor que o Corinthians. Então eu apostaria no Galo nessa rodada. O Ceará, eu continuarei sem apostar nele, porque joga no Castelão contra o Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai querer fazer uma gordurinha, diferente dos outros anos, que tinha Copa do Brasil e Libertadores juntos, vai querer fazer uma gordurinha. Então talvez o Grêmio seja uma boa aposta para jogos fora de casa. Temos São Paulo e Fortaleza também no Morumbi, na quinta-feira. E Internacional e Santos. O São Paulo, todo mundo sabe que eu estou um pouco reticente quanto ao São Paulo do Fernando Diniz. Eu apostava mais no time, mas eu acho que o desempenho não está tão bom. O time não consegue criar muito bem, ou quando cria, não consegue finalizar e executar bem. Então, não seria
eu acho que não é essa facilidade toda contra o Fortaleza. Agora, Inter e Santos eu talvez apostaria no Inter, porque o Santos está no começo de trabalho, a gente tem ali Inter jogadores bons. Eu, por exemplo, botei o Galhardo nessa rodada, ele pode ser um jogador que pode jogar bem na próxima rodada. A zaga do Inter também está muito boa. Além desses jogos, como eu falei, tem Atlético Goianiense e Flamengo, que eu aposto no Flamengo. Tem Bahia e Curitiba, talvez o Bahia seja uma boa aposta para jogar em casa ali contra o Curitiba. Vamos ver o que reserva. O que você acha? O meu time eu escalei hoje de manhã e tem algumas dicas aqui importantes. Como você disse, o Flamengo joga fora de casa contra o Atlético Goianiense, mas para mim ainda é amplo favorito, né? Então fui de Gabigol, fui de Everton Ribeiro, os caras que ainda estão baratos aí para botar, né? E eu acho que vale apostar nessa rodada no Vasco, cara. O Vasco pega em casa o Sport e tem boas opções. Tem o Pikachu, que joga de lateral, mas chega muito bem na frente, bate falta, né? Um cara que sempre pontua bem, sempre pontuou bem no Cartola. E tem o Cano, que, pô, o cara tem média de 1 gol por jogo desde o ano passado, né? O cara é artilheiro nato, jogando em São Januário. O Sport, mesmo tendo surpreendido na primeira rodada, é um dos times que vai brigar lá contra o rebaixamento. Então, acho que são caras que dá para apostar. Além do Léo Cittadini, Atlético Paranaense jogando em casa. Léo Cittadini, a gente até botou lá no Twitter, né, Lucas? Foi bem na final do Campeonato Paranaense. Foi bem na primeira rodada. É um cara que vem jogando bem, tem uma constância. Então, acho que é mais ou menos por aí. Se fosse para dar mais algum chute assim, eu botaria o Pablo também. São Paulo jogando em casa. O Pablo, mesmo com o São Paulo meio... O São Paulo é um time que não inspira muita confiança hoje, né? Mas o Pablo tem mantido a média de gols dele, né? Antes da pandemia já tinha feito 2 gols no Santos, voltou, fez 2 no Red Bull. Então é um cara que sempre está fazendo os golzinhos dele. No mais, é basicamente por aí que eu apostaria e a gente fica por aqui. Muito obrigado, Lucas, pela companhia mais uma vez e um abraço a todos. Sigam a gente em todas as redes sociais, a gente está no Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, blog, a gente está em todas as partes e conta sempre com o apoio de vocês para trocar essa ideia. Vai deixar um abraço para alguém, Lucas? Isso aí, não, como eu disse, um abraço só para você, que a gente ainda está mantendo nosso distanciamento social. Falar para a galera ter consciência que o Brasil chegou a 100 mil mortes aí nesse final de semana. E lembrar que na quarta, quinta, sexta e sábado tem aí o início do Super 8 lá da Champions League, que também a gente acompanha bastante nas páginas. Então, para a galera ficar tranquila, que a 11 contra 11 vai estar falando muito de Champions League, de Campeonato Brasileiro, e ficar ligada porque tem Neymar, tem Barcelona e Bayern, que vai ser um jogão, tem Manchester City e Lyon, e tem também Atlético, que tem 2 jogadores com Covid, só para registrar, jogando contra o Leipzig. É isso. É isso, vem muita coisa boa, fica ligado na 11 que vocês não perdem nada. Aquele abraço. Valeu.